chegamos ao fim de nossa jornada pelo livro de 1 Reis. Após explorarmos cada capítulo, agora vamos refletir sobre os principais acontecimentos, os ensinamentos que este livro nos oferece e as lições espirituais que ele traz para nossas vidas. Este vídeo não é apenas uma recapitulação, mas também um momento de contemplação, uma chance de nos conectarmos mais profundamente com a Palavra de Deus e o que ela nos ensina. O livro de 1 Reis é parte integrante da história de Israel, uma nação escolhida por Deus, mas que enfrentou altos e baixos em sua caminhada espiritual. Ele é um relato dos reinados de grandes homens como Salomão, mas também de reis que se afastaram do Senhor e caíram em desobediência. Ao longo deste livro, vemos claramente a importância da fidelidade a Deus e as consequências trágicas que surgem quando o povo se desvia de seus caminhos. Vemos também como Deus, em sua misericórdia, sempre busca trazer seu povo de volta para ele, enviando profetas e levantando líderes que confrontam a corrupção e a idolatria. O livro começa com um momento de transição, a sucessão do trono de Davi para Salomão, seu filho. Em 1 Reis 1 e 2, há uma disputa pelo trono, e vemos como a interferência da profetisa Batseba e do profeta Natã asseguram que Salomão se torne o legítimo sucessor. Essa transição de poder é importante porque Davi, o grande rei segundo o coração de Deus, estava terminando o seu reinado. Sua sucessão traria uma nova era de glória para Israel. Em 1 Reis 2:12, está escrito: "E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira." Esse versículo marca o início do reinado de Salomão, um período de grande prosperidade, sabedoria e, principalmente, a construção do tão aguardado Templo de Jerusalém. O que distingue Salomão dos outros reis é sua sabedoria. Em 1 Reis 3, Salomão faz um pedido que agrada profundamente a Deus. Em vez de pedir riqueza, poder ou uma longa vida, ele pede sabedoria. No versículo 9, lemos seu pedido: "Dá teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?" Isso demonstra a humildade e o desejo de Salomão de governar com justiça e discernimento. Deus não apenas concede sabedoria a Salomão, mas também lhe dá riquezas e honras que ele não pediu. A partir daí, Israel vive um tempo de paz e prosperidade incomparável. Entretanto, essa sabedoria divina não era apenas para governar o povo. Salomão é também o responsável pela construção do templo em Jerusalém, um projeto que foi o ápice de seu reinado. O templo representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Em 1 Reis 6, vemos uma descrição detalhada da construção, e como cada aspecto do templo era um símbolo da santidade e da glória de Deus. No entanto, mais importante do que o edifício físico, foi a oração de dedicação de Salomão em 1 Reis 8, uma oração que revela o profundo entendimento de Salomão sobre quem Deus é e o lugar que ele ocupa na vida de Israel. No versículo 27, Salomão declara: "E mais, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei." Essa é uma das passagens mais profundas de 1 Reis, pois Salomão reconhece que, embora o templo seja o centro do culto a Deus, ele é muito maior do que qualquer construção ou sistema religioso. Isso nos ensina que Deus não está limitado por espaço físico. Mesmo quando nos reunimos em nossas igrejas, templos ou lugares de culto, devemos sempre lembrar que Deus é imenso, onipresente e transcende qualquer estrutura humana. Contudo, apesar de toda a sabedoria e sucesso de Salomão, o livro de 1 Reis também nos alerta para os perigos da desobediência e da idolatria. Salomão, em sua velhice, foi seduzido por suas muitas esposas estrangeiras e começou a adorar outros deuses. Em 1 Reis 11:4, está escrito: "Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai."
Esse é um dos momentos mais tristes da história de Israel, pois vemos que até o mais sábio dos reis pode cair em pecado quando se afasta de Deus. Como resultado dessa desobediência, Deus decide dividir o reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, mas devido à sua imprudência e falta de sabedoria, o reino se divide em duas partes: o reino do norte, Israel, governado por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, governado por Roboão. 1 Reis 12 detalha essa divisão e nos mostra que as decisões dos líderes têm profundas consequências sobre a nação. A partir daí, o livro de 1 Reis começa a relatar uma série de reis que, em sua maioria, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte, em especial, foi marcado por reis que se entregaram à idolatria e à injustiça. Acabe e sua esposa Jezabel são exemplos disso. Em 1 Reis 16:30, lemos: E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mas, mesmo em tempos de escuridão espiritual, Deus nunca abandonou seu povo. Ele levantou profetas, como Elias, para chamar Israel de volta ao arrependimento. A história de Elias é uma das mais emocionantes do Antigo Testamento. Em 1 Reis 18, temos o famoso confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali, Elias desafiou o povo a escolher entre o Senhor e Baal. No versículo 21, Elias clama ao povo: Até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Esse momento culmina com Deus respondendo ao sacrifício de Elias com fogo do céu, provando de uma vez por todas que ele é o único Deus verdadeiro. O ministério de Elias nos lembra que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus sempre tem um remanescente fiel e nunca deixa seu povo sem esperança. Elias enfrentou grande oposição, mas sua fé e obediência a Deus o tornaram um dos maiores profetas da história de Israel. Com o término do livro de 1 Reis, somos deixados com um quadro claro das bênçãos que vêm com a obediência e as consequências severas da desobediência. Vemos como o pecado pode destruir nações e reinos, mas também como a fidelidade a Deus pode trazer restauração e redenção. Agora, enquanto encerramos esta jornada, quero convidar você para um momento de oração. Que possamos refletir sobre tudo o que aprendemos ao longo deste livro e aplicar essas lições em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos por tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos por nos conduzir através do livro de 1 Reis e nos ensinar tantas lições preciosas sobre fidelidade, obediência e arrependimento. Te agradecemos porque, assim como fizeste com Israel, tu também não nos abandonas em nossos momentos de falha. Mesmo quando nos desviamos de teus caminhos, tu, em tua misericórdia, nos chama de volta para ti. Senhor, assim como deste a Salomão sabedoria, pedimos que nos concedas discernimento para que possamos viver de acordo com tua vontade. Que nossas decisões sejam guiadas por teu Espírito Santo e que nossos corações permaneçam sempre fiéis a ti, mesmo diante das tentações deste mundo. Pai, te pedimos perdão por nossos pecados e por qualquer coisa que nos tenha afastado de ti. Assim como Israel se afastou, sabemos que também somos susceptíveis a nos desviar. Mas te agradecemos porque tu és um Deus de misericórdia, que sempre nos dá uma nova chance de recomeçar. Ajuda-nos a lembrar das lições de 1 Reis. Que possamos ser como Elias, corajosos em proclamar a verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor está cheio de falsidade e idolatria. Que possamos ser exemplos de fidelidade em nossos lares, em nossas comunidades e em nosso trabalho. Senhor, abençoa cada pessoa que acompanhou esta série de estudos e que está ouvindo esta oração agora. Que tu possas preencher seus corações com paz, sabedoria e o desejo de buscar-te todos os dias. Nós oramos para que cada um de nós possamos crescer em tua graça e conhecer-te mais profundamente. Em nome de Jesus, te louvamos e oramos. Amém.
Obrigado por me acompanhar nesta jornada através de 1 Reis. Espero que você tenha sido abençoado e encorajado a continuar aprofundando sua fé e seu conhecimento da Palavra de Deus. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com outros e se inscrever no canal para mais conteúdo bíblico. Que Deus te abençoe.